Olá, meus amigos. Deus abençoe todos vocês. O Espírito Santo venha conduzir, guiar a nossa meditação para que, de acordo com a vontade dele, nós cheguemos aos pastos verdejantes, às águas tranquilas de descanso. Mas, para que isso se torne possível em nossas vidas, primeiro nós temos que raciocinar junto com Deus. Esse versículo é glorioso. Deus, na sua infinita, imensurável grandeza, poder e glória, se dispõe a sentar-se conosco, em outras palavras, e nos ensinar, raciocinar, e nos ensinar a pensar de acordo com a sua grandeza de justiça. Deus, como um Pai, verdadeiramente Pai, um Pai autêntico, justo, perfeito, Ele quer sentar-se com você, junto com você, você no colo dele, nós no colo dele. E então, Ele quer que a gente raciocine com Ele. Que maravilha, que glória, amiga e amigo. Ainda que você esteja vivenciando problemas, dificuldades, problemas no casamento, problemas sentimentais, problemas emocionais, problemas psicológicos, depressão, tristeza profunda, ninguém entende você. Quanto mais você fala, menos você se explica, porque você está completamente desorientada ou desorientado. Por quê? Por quê, bispo? Por quê? Será que eu nasci para sofrer? Será que eu nasci para gemer neste mundo? Por que eu vim a este mundo? Poxa, se Deus existisse, Ele não permitiria isso. Não, minha amiga, meu amigo. Deus permite, Ele deixa que nós soframos neste mundo para que nós venhamos ter o juízo de inclinar os nossos ouvidos para ouvir a sua voz. Porque de outra forma, a gente não vai para Ele. Quando tudo vai bem, quando o céu está limpo, quando o sol está brilhando, quando há saúde, há dinheiro, há condições, quando tudo está favorável, a gente não quer saber de Deus. Essa é a verdade. Você sabe disso. Todos nós que um dia tivemos um encontro com Deus, nós o tivemos porque estávamos no fundo do poço, estávamos desorientados, perdidos, cegos guiando cegos. Íamos numa religião e não resolvia, na outra religião tampouco resolvia, não resolvia nada, ninguém ajudava a gente. Por quê? Porque o problema é o seguinte: Deus estava falando, mas a gente não estava ouvindo. Mas quando finalmente demos ouvidos à voz dele, então tudo mudou. E é isso, esse é o trabalho do Espírito Santo. Às vezes a pessoa quer receber o Espírito de Deus. Mas para quê? Ela quer falar em línguas. Por quê? Porque ela quer ostentar junto aos demais irmãos que ela tem um Espírito Santo. Ela quer dizer, eu também tenho o Espírito Santo. Como moda, como se fosse uma moda. Minha amiga, meu amigo, o Espírito de Deus não vem sobre nós para nos dar línguas estranhas. O Espírito Santo não vem sobre nós
tão somente para que a gente venha profetizar a sua palavra. O Espírito Santo não vem sobre nós para tão somente nos consolar, nos confortar. Não. O Espírito Santo, ele vem justamente para nos guiar, para nos orientar, porque só ele e mais ninguém é capaz de nos guiar em toda a verdade, de acordo com a justiça, de acordo com o que é certo. Porque nós, por causa de um coração corrupto que carregamos, um coração enganador, nós sempre nos inclinamos aos sentimentos e concupiscências e desejos e cobiças do nosso coração e esquecemos de pensar, de raciocinar um pouquinho de acordo com Deus. Você entende o que eu estou falando, minha amiga, meu amigo? Bem, vamos ver aqui o que Jesus fala. Olha só, Jesus, ele diz assim: quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Ele vos guiará em toda a verdade. Davi, no Salmo 23, diz: ele me guiará aos pastos verdejantes, às águas tranquilas de descanso. Quem guiará? É o Espírito Santo, o Espírito de Deus. Não é o pastor, não é o bispo, não é a igreja, não é a filosofia, não é a religião. É Deus na pessoa do Espírito Santo. É Ele quem nos guia. Ele tem tido misericórdia, compaixão de vermes como nós para usar o nosso intelecto, a nossa cabeça, a nossa boca, para que a gente venha falar, profetizar, ensinar as pessoas a palavra dele. Não é a minha palavra, não é a minha filosofia, não é a minha religião, não é a minha igreja, não é nada meu, porque eu sou um mero servo, um servo cheio de falhas, fraquezas, porque eu ainda estou vivendo neste vaso que é de barro, mas é barro mesmo, minha amiga, meu amigo. Não importa a posição que a gente ocupe neste mundo, nesta vida, nós somos barro, 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 barro. E quando somos barro, a gente sabe que é barro mesmo. Mas a glória do Espírito Santo é tão grande, tão imensa, que ele é capaz de vir e guiar o barro aos pastos verdejantes. É isso que Jesus fala. Quando vier o Espírito Santo, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Agora, eu queria que você prestasse atenção, não é o coração não, a cabeça, a sua mente, seu intelecto, o seu racional, sua cabeça. Presta atenção nesse texto que é do Salmo 73, Salmo de Asaf. Sabe aquele salmista que falou, que reclamou, que chegou ao ponto de dizer assim, o salmista, hein? O homem que era um levita, que era servo de Deus, mas ele teve inveja dos outros. Ele achava assim, poxa, os maus se dão bem nesta vida e os bons se dão mal. Isso não é justo, isso não é justo. Mas até que ele um dia entrou no santuário, no altar de Deus, entregou a sua vida e ele entendeu a voz de Deus, porque Deus lhe ensinou, lhe guiou a verdade. Olha só, ele diz assim, guiar-me-ás, ele falando com respeito a Deus,
Lembra que nós falamos inicialmente, o próprio Deus diz, então, vinde e então raciocinemos juntos. Deus, o Deus autor de tudo, princípio e fim, o Criador de todas as coisas, ele chega para você, para mim, para nós, barro, nós somos barro, mas somos barros que temos ouvidos para ouvir a voz do Altíssimo, do Criador, do Todo-Poderoso. Ele disse, Asaf disse, guiar-me-ás com o teu conselho, e depois que o barro se desfizer, me receberás na glória. É isso que aguarda por aqueles barros que deram ouvidos à voz, à direção do Espírito Santo. Jesus disse, quando vier o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, em toda a verdade. Aqui o salmista diz, guiar-me-ás com o teu conselho, teu pensamento, tuas ideias, guiar-me-ás com o teu conselho, e depois, quer dizer, quando tudo se acabar, me receberás na glória. É isso que ele garante. Jesus disse, se um cego guiar outro cego, ambos cairão no precipício, no poço. Ambos se perderão. Mas quando nós usamos o nosso raciocínio, nossa capacidade de decisão, porque no coração a gente não tem condições de decidir. O coração, ele é tão cruel, que ele é indomável. Sabe, aquele animal indomável, assim é o coração. Ele quer porque quer impor a sua vontade. Nós não temos domínio do nosso coração. Fala a verdade. Quantas vezes você amou alguém que desprezou você? E aquela pessoa que amava você, você desprezou. É assim que o coração é. O coração é injusto. Nosso coração é cruel, é injusto, é perverso, é enganador. Mas a nossa cabeça, não. O nosso racional, o nosso espírito, não. O nosso espírito tem o poder, a autoridade de decidir, de querer sim, de querer fazer o bem ou fazer o mal, de querer ser dirigido pelo Senhor ou não querer ser dirigido pelo Senhor. Nossa cabeça que manda. Então você tem autoridade, amiga e amigo, para decidir a sua vida. Se você decidir da sua cabeça seguir a voz de Deus, o conselho de Deus, está aqui escrito, ele vai guiá-lo no conselho dele, com o conselho dele, com a palavra dele, com a sabedoria dele, com a direção dele. E então, depois que ele guiá-lo por este mundo, ele vai recebê-lo na glória. Então, todos os que são guiados pelo Espírito Santo são depois recebidos na glória. Está aqui escrito. E Jesus diz, quando vier o Espírito de verdade, não é espírito enganador, mentiroso, não, mas o Espírito de verdade, não é o espírito religioso, não, é o Espírito de verdade, o Espírito da vida, ele vos guiará. É para isso que nós estamos batendo na tecla de que todos
têm que receber o Espírito Santo, para que então possam ser guiados por ele. E no final da vida, ser recebido na glória. Quer dizer, a alma da pessoa ser recebida na glória. O corpo a gente já sabe que vai se desfazer na terra, mas o espírito, o coração, a alma, melhor dizendo, vai ser recebida na glória, porque foi guiada pelo próprio Deus, pelo próprio Espírito Santo. Então, o Espírito Santo vem, o objetivo do Espírito Santo vir sobre nós é nos guiar em toda a verdade. E a gente andando na verdade, nós não vamos dar com os burros na água, nós não vamos errar, nós não vamos tentar sorte, porque nós não precisamos de sorte, nós precisamos de direção, e a direção é do próprio Deus, não é do homem, nem da religião, é do próprio Deus através da sua palavra. Então, as pessoas penam, gemem e morrem, e não têm ideia para onde vão as suas almas. Mas quem tem o Espírito Santo tem certeza, convicção, tem a garantia do próprio Deus. O próprio Deus disse: vinde e raciocinemos. Eu apresento para vocês, o Espírito Santo falando, eu apresento para vocês o bem e o mal. O que você quer? Qual é a decisão da sua cabeça? Você quer o bem, claro. Então, ouça a voz do bem, a palavra do bem, a direção do bem, que é o Espírito Santo, e ele vai guiá-lo até chegar aos céus e ser recebido na glória. Que coisa maravilhosa. E aqui na terra, você vai... Quando ele guia, quando o Espírito Santo guia a gente, aqui ele nos guia aos pastos verdejantes e às águas tranquilas de descanso. Quer melhor do que isso? Promessa de Deus. Promessa de Deus. É muito forte isso. Amiga e amigo, use o seu intelecto, porque você não depende de favores de ninguém, você vai viver independentemente das pessoas, das coisas, do patrão, do empregado, do governo, dos políticos. Você vai viver na dependência exclusivamente de Deus. Isso se chama fé com inteligência, com racionalidade, com sabedoria, com conhecimento, porque o Espírito Santo é quem guiou o Senhor Jesus toda a sua vida, até ele ser recebido na glória. E é isso que Jesus sugere para você, aconselha. E você tem esse direito, porque Deus quer. Ele quer, mas você também tem que querer. Não há aliança com Deus, não há casamento com Deus, não há matrimônio com Deus, se não houver a concordância de duas pessoas, você e ele. É isso aí. Mas para você viver com ele, você tem que estar andando de acordo com a vontade dele, não com a sua vontade, não com os desejos do seu coração, mas de acordo com a sua cabeça. Por isso, o Espírito Santo vem para nos guiar em toda a verdade. E depois disso, seremos recebidos na glória. Aleluia. Graças a Deus. Aí, olha só que bacana. Nós temos aqui o salmo, esse salmo de Asaf, 73, versículo 24. Eu vou deixar aí marcado para você. Mas tem um outro salmo que fala sobre isso, que é o Salmo 32. O Salmo 32 diz assim, versículo 8, diz assim, olha só, hein? Olha só que coisa gloriosa. Deus falando através do salmista. Instruir-te-ei
instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Barbaridade. Isso aí é muito forte. Dá licença aqui. Deus nos deu cabeça, Deus nos deu espírito para pensar. Ele não nos deu cabeça para a gente usar chapéu, boné, nada disso. Ele não nos deu cabeça, razão, inteligência para a gente sentir. Não. Ele nos deu cabeça para que nós pudéssemos ser instruídos, ensinados e guiado por ele. E uma vez instruído, ensinado e guiado pelo Espírito Santo, então nós vamos curtir essa brevidade de vida aqui na Terra com intensidade. Seremos felizes, como nós lemos ontem, bem-aventurado, feliz o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores, mas aquele que ouve e obedece a palavra de Deus. Quer dizer, a palavra de Deus instrui a gente, a palavra de Deus ensina a gente o caminho do bom viver, a palavra de Deus nos dá a direção do caminho que devemos seguir. Portanto, você pode ser aquela criatura que nasceu sem pai, não tem mãe. Você foi jogado neste mundo. E quando pequenininha você foi abusado, ou quando pequenininho você foi abusado também pelos mais velhos, pelos endemoniados, pelos pedófilos. Você está sozinha, mas não está sozinha. Não está sozinha. Deus fala com você. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Aleluia. Só com os olhos. Deus nos guia aos pastos verdejantes, a uma vida nova. Portanto, se você não teve pai, não teve mãe, não teve ninguém para orientar você, aqui está a palavra de Deus. Salmo 32, versículo 8. Vou deixar aí também registrado. E quem tiver juízo, quem gosta de pensar, raciocinar, vai receber. Quem gosta de sentir, vai desprezar. Mas quem gosta de ouvir a palavra de Deus e segui-la, é o próprio Deus que ensina você e passa a ser o seu pai, sua mãe, seu protetor, o consolador. Ele passa a ser o seu tudo nesta vida, neste mundo. E depois espera você na glória. Deus abençoe a todos e até amanhã em nome de Jesus. Hoje à noite estaremos aqui no Templo de Salomão às 8 em ponto. Se você quiser mais informações da palavra de Deus, ensinamento da palavra de Deus, hoje aqui às 8 da noite ou em qualquer igreja universal do Reino de Deus, porque é o Espírito Santo que fala através de pessoas que são apenas vasos de barro, mas a palavra é dele. Deus abençoe e até amanhã.